essa é a 13ª reunião do nossa atividade. Já o ano passado a gente começou em julho de 2021, e de lá para cá nós temos 12 atividades que estão, todas elas estão gravadas no YouTube, no canal YouTube. Eu mandei os links para todo mundo aí ao longo do tempo, né? Mas se vocês procurarem Rebras de Ensino Nefrótica no YouTube, eu acho que dá para ver todas as atividades, né? E eu queria também dar umas notícias, né, que são importantíssimas para todos. Aqui. Nós estamos com o projeto de levantamento epidemiológico da síndrome nefrótica, o mapeamento da síndrome nefrótica no Brasil, acontecendo, né? Nós já fizemos o Sul e o Sudeste, e já fizemos um hospital do Nordeste, e agora nós vamos, em abril, atacar o Centro-Oeste e o Norte, e depois, em junho, julho, a gente vai terminar o Nordeste, de tal forma que eu acho que em julho a gente termina o levantamento. A minha expectativa é que a gente vai ter cerca de 750 a 900 pacientes cadastrados nesse banco de dados. Já estou com 420, e assim está muito interessante. Vejam, eu vou só dar uma amostra para vocês. Desses 420 casos que a gente tem 27% de córtico-resistência, classificados como córtico-resistentes, né? Que é uma porcentagem maior do que diz a literatura clássica sobre isso, né? E o que mais me choca, o que mais me chocou foi que apenas 9 desses 420 têm algum estudo genético. Então, dá 2,2% de pacientes com estudo genético feito, sendo que 27% são córtico-resistentes. Teoricamente, todos eles mereceriam um estudo genético para ajudar no diagnóstico, no prognóstico, na questão da programação do transplante e assim por diante. Então, nós temos um grande hiato para trabalhar, né? E eu queria, assim, só mostrar para vocês, não vou fazer agora, mas só para dizer muito obrigado aos centros que já visitados e os centros que serão visitados. Por favor, ajudem esse banco de dados a ficar bastante robusto, porque dele vai sair a coorte, que é o nosso próximo passo, é montar uma coorte brasileira de crianças com síndrome nefrótica, porque esse estudo é um estudo, como é que chama? Transversal, né? Nós vamos ter uma fotografia da síndrome nefrótica, mas, na verdade, as boas informações elas podem vir mais de um estudo longitudinal do que de um estudo transversal. Então, nossa ideia é montar uma coorte. Há vários hospitais que estão interessados em participar dessas visitas que a gente está fazendo. A gente tem perguntado quem quer fazer parte da coorte, e eu convido todos a contribuir para isso também, que é o nosso próximo passo. E, para finalizar os avisos, eu queria dizer que nós ganhamos uma verba para fazer mais 20 exomas de crianças daquela lista que está no nosso site. Vocês todos já devem ter contribuído com um ou outros pacientes, né? E nós já estamos convocando, mandando o aviso, nós já estamos com o SUAB, está tudo certo, e isso foi um patrocínio que a gente desce fortemente ao ICRIM, é o Instituto de Apoio à Criança com Doença Renal, e vai financiar esses 20 exomas. O ICRIM vai pagar diretamente ao laboratório, não vai passar pela Rebras, então já assinaram o contrato, nós estamos bastante felizes com isso. Tá certo, gente? Então, sem mais delongas, como dizia o doutor Júlio Toporovski, essa semana nós vimos uma foto dele com o Obelis, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui, eu vou começar a apresentar a apresentação e dispensa nossa professora Luciana Feltran, dispensa comentários. Ela que vai fazer hoje, né? Nós resolvemos aqui dentro da Rebras partir esse tema em 2 quartas-feiras, porque é muita coisa. Então, hoje a Lu vai falar um pouco da literatura, e no próximo mês nós vamos falar, eu e Andréia, da experiência prática de 2 centros, do Hospital Samaritano e do Hospital das Clínicas. Em vez de trazer um caso para discutir, nós vamos trazer uma série de casos que tiveram
transplante por GESF nas duas instituições, para discutir um pouco o que aconteceu, qual foi o destino, qual foi o impacto e tudo mais. Então, nós vamos ficar 2 meses nesse mesmo assunto. Então, Lu, agora é você, eu só vou compartilhar isso aqui. Vocês, por favor, confirmem se está compartilhando. Sim ou não? Sim. Sim, beleza. Então, deixa eu dar como é que se diz, o laser para você. Pronto, vai lá. Bom, gente, boa noite. Então, a gente vai começar, né, esse tema que é o transplante renal na criança com síndrome nefrótica córtico resistente, e é um tema bastante delicado, bastante difícil para todos nós que trabalhamos aí na área, e por isso a gente achou melhor dividir, para a gente ter tempo de conversar um pouquinho melhor sobre o tema. Então, o que eu fiquei de trazer um pouco foi sobre a literatura. Então, só para a gente se situar, a gente sabe que em torno de 10%, 10 a 11,7% dos casos da Rebrasne, do Napritix, 11% dos casos do Samaritano, é mais ou menos essa incidência de crianças com GESF entre as crianças transplantadas. E se a gente for olhar por faixa etária, aqui em vermelho estão representadas as crianças com GESF, os transplantes na faixa etária de maiores têm uma porcentagem maior de crianças com GESF. Então, eles estão aqui nas crianças com mais de 12 anos, é onde a gente encontra a maior porcentagem de crianças transplantadas por síndrome nefrótica córtico resistente ou GESF. Mostrando um pouquinho a mortalidade e a sobrevida do enxerto. Então, na linha contínua, a gente tem a mortalidade dos pacientes com GESF na década de 90 e na pontilhada na década de 2000. E o vermelho são os pacientes com GESF e azul por outras causas. O que a gente observa é que a sobrevida do paciente com GESF ou com outras causas de doença renal crônica após o transplante é muito semelhante e melhorou nessa última década. Em relação à sobrevida do enxerto, a gente vê que também houve uma melhora na sobrevida do enxerto, mas os pacientes transplantados por GESF têm uma sobrevida ainda bastante inferior aos transplantados por outras causas, né? E por que esses enxertos duram menos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Na Cobrasped, que é o nosso registro de transplante brasileiro, que envolve 18 centros transplantadores no Brasil, a gente teve mais ou menos aí 2.700 crianças até 2018 registradas, 28% delas tinham glomerulopatia, uma incidência maior, porque aqui a gente está falando de todas as glomerulopatias e não só da GESF, e a gente tem essa mesma resposta, né? Tanto em 1 ano, 3 anos e 5 anos, tanto em doador vivo quanto doador falecido, a sobrevida do enxerto de quem tinha GESF é bastante inferior à dos pacientes que não tinham GESF. Então, em 5 anos, olha, 69% versus 90%, com doador falecido, 58% versus 80%. Então, por que esses enxertos duram menos, né? Por causa da bendita recidiva da doença. Então, a gente sabe de literatura que os pacientes com GESF que são transplantados têm aí em torno de 30% a 50% de chance da doença voltar, de ter uma recidiva dessa doença após o transplante. Na nossa experiência, a gente levantou 95 pacientes que foram transplantados ou no Hospital do Rim ou no Samaritano por GESF. Desses 95, 23% recidivaram. Então, a nossa taxa de recidiva foi de 24%. Dessas 23 crianças, desses 24% que recidivaram, 40% perdeu o enxerto por causa da recidiva. Então, dos 23, 9 pacientes perderam o enxerto por recidiva. Desses 9, a gente retransplantou 5, e aí a taxa de recidiva foi de 100%. Tá? Então, por causa dessas recidivas, a gente está diante de uma doença que tem uma chance alta de recidiva no pós-transplante, quando recidiva, uma chance alta de perder o enxerto, e se eu for transplantar essa criança que perdeu o enxerto de novo, a chance chega a quase 100% de recidiva novamente. E é uma doença que ainda é muito pouco esclarecida, né? Então, se a gente tem uma criança que chega para transplantar e os pais perguntam, doutora, a síndrome nefrótica vai voltar depois do transplante? Se voltar, vai responder ao tratamento? Vai perder o rim?
E a nossa resposta é não sei, e é não sei mesmo. Então, a gente não sabe em quem a doença vai voltar, a gente não sabe quem vai responder ao tratamento, e a gente não sabe qual dessas crianças vai perder o rim. E por que é importante a gente saber? Porque se a criança não recidivar a doença, a chance de sobrevida do rim é igual ou até superior aos pacientes transplantados por outras causas. Mas aqueles pacientes que tiverem recidiva têm uma sobrevida do enxerto bastante inferior aos outros casos, né? Bom, eu sempre penso, quando eu recebo uma criança para transplantar com síndrome nefrótica, no balaio de gatos, né? Todas as crianças parecem iguais, mas não são. Então, eu estou revisando os pacientes que eu fiz o levantamento há 15, 20 anos atrás, e na minha história vem escrito: paciente com síndrome nefrótica não respondeu ao tratamento, evoluiu em tanto tempo para doença renal crônica, chegou para transplante. E eu fico com raiva de mim mesma, porque naquela época a gente não era síndrome nefrótica e ponto. E agora não, a gente precisa muito caracterizar essa síndrome nefrótica melhor. Então, quando começou, tinha sinais de sintomas clássicos de síndrome nefrótica, tinha edema recorrente, tinha história de hematura e hipertensão, como é que ela foi tratada, ela teve uma resposta inicial ao tratamento ou não, essa criança fez uma biópsia, chegou a fazer um teste genético, como que foi a evolução para a doença renal crônica, tem outras malformações, tem história familiar, tem consanguinidade, então são coisas que parecem óbvias hoje, mas que a gente não se ligava muito há alguns anos atrás. E esses dados são muito importantes para a gente caracterizar e tentar saber quem vai recidivar ou não a doença, né? Por exemplo, aqui é um grupo pequeno de casos, mas assim, 9 pacientes que com certeza tinham uma GESP primária, porque todos recidivaram depois do transplante. Desses 9 pacientes, os 9 tinham uma síndrome nefrótica clássica, os 9 tinham edema recorrente na história da síndrome nefrótica. Já nos pacientes com síndrome nefrótica genética, com teste genético e a síndrome nefrótica clássica aparece muito menos frequentemente, e não aparece nas GESPs mal adaptativas. Então, assim, saber da clínica do paciente já é... Acho que o microfone da Patrícia está aberto. Ah, fechou. Ah, obrigada. Então, assim, a clínica da doença é bastante importante para nós. Quais são os fatores de risco associados à recorrência? Então, eu trouxe algum trabalho que não dava para trazer muita coisa, mas, por exemplo, esse estudo que a maioria já conhece, foram 171 crianças, 181 crianças que tinham síndrome nefrótica córtico-resistente. Só que aqueles que começaram respondendo bem ao tratamento e depois se tornaram resistentes, que eram 25 casos, o teste genético de todos eles foi negativo, nenhum deles tinha mutação, e a recorrência pós-transplante nesses pacientes foi de 80%. Então, o fato dessas crianças serem responsivos secundariamente ao corticoide, não responderam inicialmente e responderam mais tardiamente, praticamente me diz que esses pacientes têm presença de fator circulante como causa da doença renal crônica, o teste genético veio negativo e eles têm uma chance altíssima de recorrência pós-transplante. Já os outros 156 pacientes, teve uma parte, 48, 30% deles, que teve teste genético positivo, ou seja, foi encontrada uma causa da doença renal crônica, uma causa genética. E nesses casos, a recorrência pós-transplante foi 0. E a gente fica com um grupo aqui no meio do caminho, em que a gente não encontrou mutação, ou porque não tem, ou talvez porque a gente não tenha feito o teste amplo, ou porque seja uma mutação desconhecida. E aí, nesse caso, a gente tem uma taxa de recorrência aqui que foi em torno de 50%. Então, a gente ainda tem uma zona nebulosa aí que a gente não vai saber quem vai responder ou não, quem vai recorrer ou não da doença pós-transplante. Esse outro estudo, que agora é bem mais recente, desse ano, é bastante semelhante. Eles estudaram 24 crianças de 23 famílias. Aqueles pacientes, que eram 5, que tinham história familiar e que tinham manifestação extra-renal associada à síndrome nefrótica, todos tiveram teste genético positivo e a recorrência foi 0.
E aí eles caracterizaram muito bem os que não tinham história familiar, não tinham manifestação extrarrenal, e eles selecionaram aqueles que tinham uma clínica de síndrome nefrótica, que tinham tido uma resposta parcial ou completa em algum momento do tratamento, e que tinham, na biópsia, uma microscopia eletrônica mostrando uma fusão difusa de podócitos. Esses casos, praticamente 100% dos casos, não tem teste genético, olha, foi zero deles tinham teste genético positivo, e 5 deles recidivaram. Então, com essa clínica muito bem definida de resposta secundária ao tratamento, de clínica clássica de síndrome nefrótica, e aqui no caso eles tinham o benefício da microscopia eletrônica, eles conseguiram definir quem não tinha mutação, e a chance de recidiva nesses casos é bastante alta. E, de novo, a gente fica com um grupo que é indeterminado, que a gente não consegue muito bem definir o que vai acontecer. Então, resumindo os fatores de risco, que não deu para mostrar todos, quem é o paciente que a gente pensa que vai recorrer à síndrome nefrótica pós-transplante? Aqueles casos em que não tem teste genético, que o teste genético não detecta uma mutação, que tem uma resistência tardia ao corticoide, que praticamente são aqueles mesmos pacientes que numa primeira biópsia tinham lesão mínima e depois numa segunda biópsia já tem GESF, aqueles pacientes que já tiveram recorrência da doença no primeiro transplante. Além disso, indivíduos da raça branca, indivíduos com síndrome nefrótica de início mais precoce. E agora, como eu fiz uma revisão aí mais recente da literatura, apareceram algumas coisas diferentes. Por exemplo, pacientes com atopia, a gente sabe que é bastante frequente na síndrome nefrótica clássica a atopia, e aí eles colocam que tem a ver com TH2, interleucina 13. Aqueles pacientes que têm uma hipoalbuminemia no momento do transplante, provavelmente porque esses casos teriam aí uma doença ativa no momento do transplante, estão comentando sobre algum tipo de HLA específico que favoreceria a recidiva, e agora tem sido comentado bastante sobre a importância da microscopia eletrônica, aqueles pacientes que têm uma fusão difusa de processos podocitários na microscopia eletrônica. Então, mais ou menos eu consigo diferenciar com a questão genética, com o teste genético, e com essa clínica bem determinada, e talvez com a eletrônica, eu consigo mais ou menos definir um grupo que não vai recidivar, um grupo que vai recidivar com quase certeza, e ainda continuo com uma zona nebulosa, que eu não sei o que vai acontecer. Só para falar de algumas novidades que eu vi de literatura. Então, a microscopia eletrônica do rim nativo pode ser útil em diferenciar os tipos de GESF. Então, ele mostra que o grau de fusão dos processos podocitários, se for uma fusão difusa, e aqui ele mostra a proporção de alças capilares que tem cobertas por uma fusão difusa dos processos podocitários maior, esse caso tem a GESF primária. A GESF do tipo genética, na maioria das vezes, tem fusão de podócitos mais espalhada e não difusa. E também, quando ele olha a espessura ou a largura dessa região de fusão de podócitos, na GESF primária, essa largura desse processo é bem maior, consegue diferenciar dos casos que tem a mutação, ou dos casos que tem síndrome nefrótica mal adaptativa. Então, a microscopia eletrônica tem ganhado um espaço aí nesses casos. Muito rapidamente, eu acho que não trouxe grande informação, mas eu achei interessante, eles fizeram análise de biópsia do enxerto pós-transplante de pacientes com GESF ou sem GESF, mas logo após o transplante, antes de desenvolver lesão de GESF. E aí, depois, eles foram olhar o que aconteceu com esse paciente. O que eles observaram foi que, nos pacientes que recorreram GESF, ou também naqueles que não recorreram, tinha muito mais depósito de C4D na biópsia pós-transplante do que por outras causas. Apesar de não ter dado diferença estatística entre os que não recorreram e que recorreram, ele coloca que o C4D poderia ser, como ele marca complemento, que poderia ter uma ativação de complemento local, como patogênese da GESF, e que o C4D talvez possa ser alguma coisa a mais ajudando a gente a saber se o paciente tem ou não chance de recidiva. Então, isso
Eu acho que é uma coisa diferente, que eu achei interessante trazer para a gente discutir. Outra coisa aí que a gente tem tentado no laboratório do pesqueiro, isso tem sido uma busca nossa, testes in vitro que tentam identificar a presença do fator circulante para saber quem vai ou quem não vai recidivar após transplante. Então, a procura aqui não é de quem é o fator, e sim de saber se aquele paciente tem ou não aquele fator circulante, teria ou não chance maior de recidivar. Então, não vou entrar em detalhes, que você teria que ficar só discutindo esse artigo, mas eles colocaram o plasma de pacientes que tinham fator circulante, porque eram pacientes que recidivaram a GS pós-transplante, colocaram o plasma desses pacientes em contato com cultura de podócitos humanos e com células endoteliais glomerulares de ratos. E o que ele mostra muito por cima, assim, é que ele encontrou uma granularidade nessa cultura de podócitos, na maioria dos pacientes em que tinham fator circulante. E isso ainda era um teste qualitativo, você olha e consegue dizer, olha, aqui tem mais, aqui tem menos. E aí eles tentaram fazer uma citometria para tentar quantificar isso, e na citometria foi menos sensível do que no método visual. A gente também tem tentado fazer isso lá no laboratório, e se a gente tiver algum teste que detecte, olha, aqui tem fator circulante, não importa qual é o nome dele, isso também vai poder ajudar a gente. Bom, eu vou comentar rapidinho sobre algumas recomendações práticas na recorrência da GEST. Então, a gente tem recentes 2 guias práticos. Um que é da Sociedade Europeia de Nefrologia Pediátrica, que foi publicado no Pediatric Transplantation 2021, e um que é da Sociedade Internacional de Nefrologia Pediátrica, que foi publicado no Pediatric Nephrology em 2020. Então, esses 2 guias trazem algumas recomendações práticas, e eu vou tentar colocar rapidinho aqui para a gente. Primeira recomendação é que o transplante renal não deve ser retardado em crianças com síndrome nefrótica. A espera não reduz o risco de recorrência. Então, a criança que vai recidivar hoje, vai recidivar daqui 3 anos, daqui 5 anos. Então, não adianta a gente ficar esperando muito para fazer esse transplante. A gente vai precisar encarar esse transplante em algum momento, de preferência em algum centro que tenha condição de lidar com a recorrência se ela acontecer, né? Outras recomendações, teste genético sempre que possível, o nosso esforço está sendo nesse sentido, então, a gente está selecionando de todos os pacientes inscritos na Rebrasne, primeiro aqueles que têm DRC de grau 3 para cima, para ver se essas crianças chegam ao transplante com o teste genético realizado. O primeiro transplante, então, é sempre recomendado, tendo ou não mutação, porque a gente vai ter que enfrentar essa recidiva se ela acontecer, e sempre discutir o risco de recorrência com a família. No caso de RTX, discutir muito mais com equipe, familiares, porque aí a gente sabe que a recidiva pode ser muito mais frequente. Em relação ao preparo para o transplante, vou comentar rapidamente a indicação de binefrectomia, a indicação de doador vivo e se tem alguma coisa para a gente prevenir a recidiva. Em relação à binefrectomia antes do transplante, então tem alguns pontos a favor, alguns serviços que recomendam você fazer a binefrectomia antes do transplante, e qual seria a lógica disso? Se eu não tiver mais os meus rins primitivos, eu vou ter uma maior facilidade de fazer o diagnóstico da recorrência pós-transplante, porque qualquer proteinúria no pós-transplante eu sei que vem do rim transplantado. Além disso, se o paciente não tiver hipoalbuminêmico, não estiver perdendo proteína, ele teria menos risco de tromboembolismo. De outro lado, a gente vai colocar uma criança já urêmica, em fazer 2 cirurgias, ou uma cirurgia, uma binefrectomia, que é uma cirurgia grande, tem os riscos da cirurgia. Vou ficar na mão com uma criança anúrica, e a gente sabe a dificuldade de dialisar uma criança anúrica, com risco de hipotensão pós-nefrectomia, que dificulta bastante a diálise. Então, a gente fica nessa briga aí de questões. Os 2 manuais, o manual europeu não recomenda a binefrectomia, dizendo que não há evidências de que seja benéfica. O manual do IPNA diz que você pode considerar ou não fazer essa nefrectomia, proteinúria residual. A verdade é que num levantamento que foi feito, 37% dos médicos
ainda fazem a binefrectomia. A conduta do nosso serviço é não fazer, então a gente nunca teve o problema do tromboembolismo, se a gente conseguir manter a criança com albumina normal no momento do transplante, no pós-transplante, graças a Deus nunca tivemos tromboembolismo nesses casos, e a gente consegue, com uma certa facilidade, fazer o diagnóstico. Então, baseado nesses estudos que eu trouxe aqui. Então, por exemplo, esse é um DTPA de um paciente uma semana antes do transplante, que tinha uma P/C de 4,2 e 3 semanas após o transplante. O que esse exame mostra para a gente é que os rins primitivos, depois do transplante, rapidamente desaparecem a sua função. A gente não sabe bem qual é o mecanismo, mas a partir do momento que, como apareceu aqui um rim novo transplantado, os rins primitivos logo deixam de funcionar. E se a gente for olhar para esses que são 115 transplantados adultos, a proteinúria pré-transplante, 3 semanas após o transplante, a tendência da proteinúria dos rins primitivos é cair vertiginosamente. Então, isso não chega a nos atrapalhar no diagnóstico. Esse é um outro estudo com 14 transplantes de doador vivo, que ainda tinham proteinúria residual, e a gente vê que a tendência é uma queda importante da proteinúria nas primeiras semanas pós-transplante. Então, se eu tiver uma proteinúria ascendente no pós-transplante, não vem do rim primitivo. Fica fácil da gente saber que não vem. A gente vai voltar um pouquinho nisso aí daqui a pouco. Em relação a doador vivo, não é proibido usar doador vivo, né, para criança com GESF. O que o manual recomenda é que o doador vivo, se possível, tenha um teste genético, para que a gente saiba, possa fazer uma avaliação detalhada desse doador, revisar a herança da doença, fazer um aconselhamento genético. Se tiver avaliação genética negativa com história familiar positiva, ainda assim que tenha um consentimento informado e que tanto a equipe médica quanto família esteja bem ciente do que está fazendo, da chance desse doador poder desenvolver uma síndrome nefrótica. Além de uma síndrome nefrótica e uma doença renal crônica. E, além disso, a gente sabe que um rim tem chance de perder esse rim mais rapidamente. Então, a gente prefere não usar doador vivo. Um outro estudo também mostra que, se a gente for olhar aqui, GESF está em verde. A gente consegue olhar que, no caso de doador falecido, a gente sabe que tem essa sobrevida do enxerto pior nos pacientes com GESF. No doador vivo, a gente perderia a vantagem de usar o doador vivo, que as sobrevidas todas são melhores, mas para o GESF a sobrevida continua igual a de doador falecido. Então, a gente perderia a vantagem de se usar um doador vivo. E, além disso, se essa doença recidivar, eu vou estar tirando um rim de um doador saudável, para que esse rim tenha uma durabilidade muito pequena no receptor. Então, a gente particularmente não gosta de fazer com doador vivo. Mas alguns serviços preferem fazer com doador vivo, porque falam que fazendo com doador vivo, a gente teria a chance de tentar prevenir a recorrência. Então, por exemplo, eu internaria o paciente uma semana antes, 2 semanas antes, e eu já começaria a fazer plasmaferese nessa criança antes do transplante, rituximab nessa criança antes do transplante, e com isso tentar diminuir a chance de recidiva. Tem muitos artigos com pequeno número de pacientes, com seleção de pacientes muito variável, com respostas muito variáveis, mas essa meta-análise que foi feita com grande número de estudos, mostra que não há vantagem em se você tentar fazer uma prevenção. A prevenção não conseguiu diminuir o risco de recidiva. No subgrupo de crianças foi um estudo bem grande, e parece não ser vantajoso tentar prevenir a recorrência com essas terapias. Em relação ao cuidado no pós-transplante, então a gente vai comentar um pouquinho sobre o diagnóstico da recidiva, a predição de resposta ao tratamento, a importância do tratamento e os tratamentos disponíveis. O primeiro grande problema que a gente tem é como fazer o diagnóstico. Então, todos os artigos que a gente for ler sobre tratamento e recidiva, cada artigo usou um critério de recidiva diferente. Então, nessa reunião da IPNA, foi bastante discutido quais seriam os critérios para você considerar que um paciente teve uma recidiva de GESF. Por que é tão difícil? Porque a biópsia pós-recidiva, ela não mostra a lesão de GESF. Eu teria que ter uma microscopia eletrônica. A biópsia vai aparecer, a lesão de GESF vai aparecer, em geral, 2 meses após a recidiva, e eu não tenho esse tempo para esperar.
Então, o que ficou, eu achei que foi uma definição que ajudou, seria recorrência de uma proteinúria nefrótica na ausência de outras causas aparentes. Então, o que quer dizer isso? Se eu transplanto uma criança, e nos primeiros dias pós-transplante, aparece uma proteinúria nefrótica, ou essa proteinúria está crescente, proteinúria persistente, o aumento progressivo maior que 1, eu vou fazendo P/C diário, essa proteinúria está crescente, eu não penso que essa proteinúria é do rim primitivo, eu penso que é do rim transplantado. E aí eu vou tentar descartar outras causas de proteinúria. Quais seriam elas? Retardo de função, rejeição, nefrotoxicidade, microangiopatia trombótica e nefrite. Então, a gente acaba fazendo uma biópsia não para diagnosticar a recorrência, mas sim para descartar outras causas. Então, se eu fizer uma biópsia, descartei outras causas, mas eu tenho uma proteinúria crescente, eu já devo fazer um diagnóstico de recidiva de GESF e começar imediatamente o tratamento. Como seria a vigilância? Transplantei uma criança com GESF, P/C diária, após a alta, semanal por 4 semanas, mensal por 1 ano e bimensal após 1 ano. Isso é a recomendação do IPNA. Outro detalhe importante é que as crianças com GESF, muito mais facilmente, elas têm retardo de função do enxerto, DGF, ou seja, muitas dessas crianças transplantam e saem, 61% dessas, versus 15% das que não recorrem, elas saem do transplante anúricas, com retardo de função e precisando de diálise. Então, sempre que uma criança com GESF for transplantada e sair em DGF, sair com retardo de função, a gente tem que considerar que pode ser uma recidiva e iniciar o tratamento na dúvida. O que a gente vê com muito frequentemente, tá mal esse slide, mas só para mostrar, uma coisa muito frequente que a gente vê. Então, essa é uma criança que fez 5 anos, fez um transplante com doador falecido, o doador tinha 5 anos, o receptor 16 anos, era uma criança que inicialmente tinha lesão mínima na biópsia, depois GESF, o tempo de isquemia fria foi de 26 horas. O que aconteceu com essa criança? Ela saiu urinando no POI 900 ml, no primeiro PO 400, no segundo PO 200. A gente fala que é o X. Começa urinando, depois cai. A creatinina começou a cair, 12, 7, voltou para 8, 9, voltou a subir. E a proteinúria dela era 10, e no dia seguinte 10,1, depois 11,5. Então, é uma criança que saiu urinando, a urina cai, a proteinúria sobe, a creatinina começa a subir de novo, a gente considerou recidiva de GESF e ela já começou a fazer plasmaferese no terceiro PO. Acho que é melhor a gente começar cedo e depois se arrepender do que a gente deixar sem tratar. Em relação à predição, a criança tudo bem, fez o transplante, a GESF recidivou. Tem como eu saber se essa criança vai responder ou não ao tratamento que a gente vai propor? Então, esses autores, agora em 2021, eles fizeram um índice de seletividade da proteína urinária. Então, o que eles fizeram? O índice de seletividade é um clearance de imunoglobulina dividido pelo clearance de transferrina. Então, a imunoglobulina é uma molécula grande, a transferrina é uma molécula menorzinha. Então, o que eles avaliaram é que se o indivíduo tiver um índice de uma proteinúria seletiva, um índice baixo, ele vai ter uma resposta favorável, ou seja, o paciente só está perdendo proteínas de baixo peso molecular, não as proteínas maiores. Então, eles pegaram 16 crianças, foram bem caracterizadas, todas elas tinham GESF no rim nativo, 10 dessas crianças responderam ao tratamento e 6 não responderam ao tratamento. O que eles observaram foi que as crianças que responderam tinham uma proteinúria seletiva, ou seja, um índice de seletividade baixo, e tinham uma P/C máxima no momento da recidiva de 13, uma mediana de 13. Os não respondedores não tinham proteinúria seletiva, ou seja, perdiam proteínas pequenas e grandes, e o P/C no momento do diagnóstico foi 44. Então, através do montante de proteinúria e através do índice de seletividade, ele conseguiu diferenciar quem responderia e quem não responderia ao tratamento. Um outro autor encontrou um P/C de 7. Os que tinham P/C menor que 7 responderam, os que tinham maior ou igual a 7 não responderam. Então, são
iniciativas para tentar diferenciar quem vai ou não responder ao tratamento. O que eu achei muito legal desse trabalho é que ele conseguiu uma amostra bem homogênea. Olha, todos recorreram à doença com 1, 2 dias pós-transplante, todos começaram plasmaferese precoce, e a mediana de plasmaferese foi de 21. Porque é um trabalho, é difícil a gente contar um trabalho com casos homogêneos para serem comparados, né? O que mais que esse estudo mostra para a gente? Ele comparou os pacientes desse estudo com pacientes de estudos prévios. E o que ele mostra é que a maioria dos pacientes que respondem ao tratamento, essa resposta vai ocorrer dentro dos primeiros 6 meses pós-transplante. Mais que 10% dos pacientes vão precisar de plasmaferese por tempo prolongado. Então, que a gente esteja atento, que pode ser que o nosso paciente seja um desses. Então, a gente precisa estar preparado quando aceitar transplantar um paciente com GES. Por que é tão importante o tratamento? Esse estudo da Nova Zelândia e Austrália mostra que a sobrevida dos pacientes com remissão completa é superior aos que têm remissão parcial e muito melhor do que os pacientes que não têm remissão. Então, é importantíssimo a gente tentar a remissão da doença pós-transplante, né? Qual seria o tratamento proposto para a recorrência de GESF? Bom, primeiro iniciar o tratamento assim que o diagnóstico for inferido, nem sempre eu tenho certeza, mas tentar o tratamento precoce. Plasmaferese precoce, intensa e duradoura. Não vou falar de imunoadsorção, está um pouco fora da nossa realidade ainda, mas a imunoadsorção tem mostrado um efeito igual ou melhor que a plasmaferese. Outra alternativa, altas doses de inibidor de calcineurina, lembrar que eles são tóxicos, é um rim que acabou de ser transplantado. Pulso de solumedrol, rituximab. O rituximab, na grande maioria dos estudos, é usado associado à plasmaferese, então fica um pouco difícil de dividir qual eficácia foi, atribuir a eficácia só ao rituximab. A gente não sabe o número de doses e momento ideal para usar, mas a gente sabe que a eficácia não tem relação com a depressão do CD19. E se não tem remissão, bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse estudo, do Duans Data também, da Nova Zelândia e Austrália, eles estudaram 24 pacientes que tiveram recidiva de GESF, crianças menores de 18 anos, de 90 a 2015, consideraram recidiva de GESF uma proteinúria nefrótica nos primeiros 4 dias pós-transplante. 1/3 dessas crianças recidivou. O que eles mostram para a gente? O grande número de esquemas diferentes de tratamento refletem a falta de evidência para o manejo da recorrência de síndrome nefrótica pós-transplante. A gente está há mais de 45 anos da primeira descrição de recorrência e ainda dependemos de informações de séries de casos para guiar o tratamento. Olha só, o número de terapias que cada indivíduo recebeu, olha, 14 diferentes esquemas de tratamento em 24 pacientes. Cada paciente recebeu 2 a 3 terapias diferentes. Então, a gente está ainda apanhando muito para saber qual o melhor esquema de tratamento. Esse trabalho eu trouxe que é animador. Esse trabalho mostra a eficácia da plasmaferese precoce e intensiva, sem imunossupressão adicional, em crianças com recidiva de GESF, em que teve 100% de sucesso. Eles começaram a plasmaferese muito precoce, nos primeiros dias pós-transplante. A gente vai ver que a plasmaferese durou aqui de 4 semanas a 32 semanas. Aqui, esse escuro é diária, depois passou a ser 2 a 3 vezes por semana, e depois passou a ser semanal. Então, e eles tiveram um sucesso muito bom. De modo geral, o sucesso do tratamento com plasmaferese e ou outras coisas é em torno de 70%, mais ou menos, na descrição. Só algumas novidades rapidinho, estou acabando. Tem alguns estudos falando do ofatumumab, que seria um rituximab melhorado, porque ele é humanizado, e aqui seria o epítopo de ligação do rituximab, e esse em vermelhinho, o epítopo de ligação do ofatumumab. Então, ele teria uma ligação mais estável com o linfócito B, e foi descrito, então, uma série de casos em que houve um benefício, seria, no caso, resgate de pacientes que não responderam nem a plasmaferese nem a rituximab,
E aqui a gente vê a remissão completa, 100% em um caso, 50% em 2 casos, 100% em um caso, 44% em 7 casos. Então, uma opção que tem sido colocada na literatura. Uma outra opção, que saiu esse ano também, é o uso do abatacept em casos específicos que não responderam a nada. Então, foram 12 casos de pacientes que já tinham tentado plasmaferese e rituximab sem sucesso, 7 casos tinham na biópsia um marcador para B71 positivo, e esses 7 responderam ao abatacept. 2 casos não tinham biópsia, eles tentaram abatacept e deu certo. 2 casos tinham o B71 negativo, nenhum dos 2 respondeu. E tinha um paciente em uso de belatacept que não respondeu. Então, talvez seja uma alternativa para quem tem esse marcador B71 na biópsia. Era isso que eu tinha para falar, assim, é muita coisa, então foi uma pincelada rápida para a gente poder discutir alguma coisa de literatura. Bom, pessoal, deixa eu só parar aqui na apresentação. Obrigado, Luiz. Eu sou suspeito a falar, mas eu gostei muito da apresentação. Fica aberto aí para questões, ideias, perguntas. Lucinelli, depois César. Lu, nessa parte aí da monitorização, de quanto em quanto tempo vocês preconizam, por exemplo, fazer a proteinúria no paciente que está aguardando, né, em lista, para a gente fazer a proteinúria, quer seja de 24 horas, ou a relação proteína-creatinina, no pré, para a gente poder saber, por exemplo, no pós-imediato, se teve esse crescimento. Porque o que eu falo, assim, porque nós somos um serviço que a gente faz a nefrectomia, né, binefrectomia. Eu tenho pacientes em diálise que têm uma proteinúria altíssima antes da gente fazer, né, porque normalmente a gente faz uma nefrectomia e a outra faz no momento do transplante. Você tem ideia, assim, de quanto em quanto tempo, se faz mensal, porque com ele inscrito para doador falecido, a qualquer momento você pode ter. Ou se faz no tempo zero, na hora que ele chega para fazer os exames pré-transplante ali, no dia que vai transplantar, alguma ideia, assim? Ô Lu, a gente não se preocupa muito com quanto tá, a gente faz no momento que ele chega para transplantar. A gente, geralmente, se esses pacientes que têm proteinúria muito absurda, que o cara vive dependendo de albumina, muito inchado, a gente faz uma nefré antes do transplante. A gente não costuma fazer as 2. Então, a gente acaba recebendo bastante paciente com proteinúria nefrótica no momento do transplante. Mas o que a gente vê é isso, é que se ele não recidivar, essa proteinúria cai rapidamente. Então, a gente teria um parâmetro no momento que ele chega para transplantar, e aí a gente faz P/C diário desse paciente. Aquele que não recidiva... eu queria saber, se você tem um baselinezinho ali, né, para você fazer esse segmento, justamente para você ver se está nessa ascendência, assim, maior ou não. Porque muitos já podem estar com ela alta mesmo. Muitos já entram com ela alta, e aí, se não recidiva, despenca. Uhum. E se recidiva, se a gente percebe, por exemplo, esse caso que eu mostrei, estava 10, 10,7, 11, não sei quanto, por isso que lá no Rebras eles discutiram. Aumentou, por exemplo, está 10, virou 11, virou 12, trata como recidiva, ou pense em recidiva, não deve ser do rim primitivo esse aumento de P/C maior que 1 na avaliação diária. E assim, tem a preocupação da gente, esses pacientes que têm proteinúria, da gente usar albumina, da gente deixar esse paciente com albumina normal no momento do transplante. Uhum. Tem funcionado, eu sei que a maioria faz a binefré, mas de fato a gente não acha tão importante não a binefré, a gente consegue facilmente fazer o diagnóstico. Uhum. Só dar um palpite só, mais do que o valor em si, eu acho que o que vale é a inclinação da curva da proteinúria, entendeu? Se não é se está 10, virou 11, é que está olhando para cima ou está olhando para baixo. Esse que é o sentido da mensagem, né? E a questão da nefrectomia, eu entendo que ela se coloca mais nos casos de nefrótica hereditária muito precoce, né? Nos primeiros, esses congênitos, tal, né? Eu acho que fora dessa situação,
E ainda assim é debatível, né? Eu vi um debate uma vez que a França, o pessoal da França defendia não fazer, o pessoal da Finlândia fazer. E continua sendo, essa questão tá viva, né? Eu acho que nós não temos feito, mas é nesse contexto da cinefrótica congênita, né? O César está com a mãozinha levantada. Vai lá, César. Bom, boa noite para todo mundo aí. Prazer em ouvi-los e vê-los. Tenho duas perguntas. Eu queria saber dos que não recidivam. Tem alguma curva de recidiva? Por exemplo, o que eu queria saber é assim, se não recidivou em até 5 anos, 3 anos, a chance vai caindo. Tem alguma curva? Tem literatura para alguma curva de não recidiva? Não, César, na verdade, a gente tem uns casos de glomerulonefrite de novo, né? Se aparecer uma síndrome nefrótica depois de, se não me engano, eu não lembro se é 6 meses ou 1 ano na literatura, aí não chama mais de recidiva, chama de uma síndrome nefrótica de novo, uma nefrite de novo. E aí pode ser qualquer tipo de nefrite, aí tem que biopsiar e tem que descobrir qual é. Mas pode acontecer. Aí é diferente, não é um caso de recidiva, é uma nefrite de novo, e tudo diferente, acho que aí é outra questão. Outra abordagem. Outra abordagem. E em relação ao esquema de imunossupressão, tem alguma mudança nessa recidiva? Dose, diminui, aumenta, ou não? Ou fica igual e você só acrescenta plasmaferese, depois inibidor de calcinurina em dose mais alta? Então, aí é bem variável. Como a gente, no nosso centro, a gente tende a usar azatioprina, a gente, quando recidiva, a gente acaba trocando para micofenolato, porque tem relatos aí de uma resposta no podócito, aí da ação do micofenolato, e a gente tende a deixar um nível de tacrolimo ou um pouco mais alto. Tem centros que convertem para ciclosporina, tem centros que usam ciclosporina em dose alta e endovenosa. Então, tem várias abordagens. A gente não faz isso, porque também é difícil você estar com um paciente recém-transplantado, na maioria dos nossos casos é doador falecido, com uma necrose tubular aguda, ficou isquemia fria prolongada, e você usar inibidor de calcineurina em dose muito alta. Porque quem usa ciclosporina em dose alta, usa nível de 300, 400 de ciclosporina, bem mais alto, né? Então, a gente não faz isso, mas tem na literatura resposta tem gente falando com resposta favorável em relação a fazer isso. Obrigado. Mariana. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou do PP junto com a Lu. E assim, a gente faz a binefrectomia e a gente tem começado o nosso tratamento da recidiva muito cedo. Então, uma das minhas perguntas era essa: com quanto tempo de transplante vocês fazem? E a gente faz, até porque antes a gente não tinha plasmaférese, era rituximab. E a gente tem uma resposta muito boa. A maioria dos nossos pacientes, só com rituximab, a gente faz uma dose semanal e vai controlando a P/C, e se já negativar, só faz uma dose, e às vezes, se na semana seguinte ainda tiver proteinúria, faz 2 até 4. Eu me lembro, desde que eu estou no transplante, que é 2011, 2 pacientes que recidivaram e que não responderam ao tratamento. Os 2 fizeram muito CMV, um atrás do outro, e várias intercorrências infecciosas, e os 2 acabaram perdendo o enxerto, mas da nossa casuística, acho que são os 2 únicos que eu me lembro que não responderam. Então, a minha pergunta é essa: se a gente não fizer mais a nefrectomia, isso é sempre uma questão que a gente fica levantando, né? Se a gente continua fazendo, se não continua, se a gente vai atrasar para esse início, e se isso vai ter um impacto na nossa resposta, né? E a gente tem vários pacientes com tirese ruim, né? Já, então, às vezes, isso também não está tanto na análise. Então, Mari, a gente geralmente, dificilmente a gente começa a plasmaferese após o 3º dia de recidiva. 3º, 4º dia, a gente já está fazendo plasma. A gente se animou muito com rituximab uma época. A gente começou a fazer rituximab, teve 2 pacientes que responderam de cara, a gente ficou muito feliz, e depois a gente começou a ter casos que não responderam. E aí a gente fazia uma dose de rituximab,
Aí você esperava uma semana para fazer a segunda dose do rituximab, mais uma semana para responder, e aí você ia começar a plasmaferese 3 semanas depois do transplante. E aí a gente achou que começou a perder muito tempo para começar a plasmaferese. Então, hoje a gente tem feito diferente. A gente começa a plasma, faz 6 sessões de plasma seguidas, depois a gente dá uma pausinha e faz um rituximab, que aí você tem que ficar uns dias sem plasma pós-ritux, para não jogar fora o que você deu. E aí a gente passa para 3 vezes por semana, e aí a gente faz o rituximab em quem não respondeu a plasma. Mas alguns pacientes, de fato, respondem com rituximab. Mas aí vem a minha pergunta, que é, quem são esses pacientes? Então, agora, por exemplo, estou revisando os nossos casos antigos para caracterizar bem esses pacientes, porque, por exemplo, teve um que fez uma dose de rituximab e melhorou, e hoje eu revendo o caso dele, eu não sei se ele foi uma recidiva, né? Então, os casos são muito, a gente tem que tentar homogeneizar a amostra para comparar, é muito difícil comparar, mas foi esse a nossa questão. A gente mudou, a gente tentou um protocolo de começar com rituximab e depois a gente mudou por causa disso. Eu queria dar só um pitaquinho aqui, e o contexto clínico, aqui, como em todos os lugares que a gente pensar, ele é fundamental. O contexto clínico detalhado e rico, eu acho que ele traz informações importantes. E como a gente tem o cuidado do paciente é muito fatiado, ele faz o tratamento num serviço, depois vai fazer diálise no outro, depois vai fazer transplante no outro, o contexto clínico se perde no meio desse caminho. Assim. Então, eu acho muito, muito, muito difícil a gente ter essas respostas sem ter um contexto clínico bastante bem elaborado. Viu? Eu acho que isso é uma coisa... A Vera gosta um pouco dessa ideia, ela está com a mãozinha levantada, podia também comentar, Vera. Você está sem microfone, Vera. Você falou, comentar sobre o quê? Sobre isso que eu falei agora, a importância do contexto clínico. Então, primeiro, até tinha levantado a mão, primeiro para parabenizar a Lu, achei excelente a tua apresentação, acho que ela tocou em vários pontos aí, que a gente tinha que ir aos poucos e parando para perguntar, na verdade, né? Muita coisa. Mas está excelente mesmo. Eu ia comentar primeiro em relação à nefrectomia, que eu realmente não sou nem um pouco fã de nefrectomia bilateral, a gente não faz aqui, né? Mesmo para congênita, hoje, o último consenso, realmente, ele é bem mais light em relação a isso, ele contesta até em grandes aspectos a nefrectomia bilateral, né? E a unilateral também, porque, na verdade, você vai diminuir muito pouco a porcentagem de proteinúria, se for o caso, ou se for perda eletrolítica, indicação, ela, na verdade, ela não vai cair a 50%, ela, no máximo, vai cair em torno de 20% a 30% daquilo que você tinha. Então, muitas vezes, para perda eletrolítica, isso praticamente não reverte em nada, né? Então, realmente, para nós, a gente não faz, fizemos até uma nefrectomia para uma colega em Vitória aí, mas era uma indicação diferente, porque era um WT1, que ia fazer um transplante e precisava fazer a nefrectomia bilateral. Eu ia comentar, Lu, sobre a questão em relação também ao que a Lucimere perguntou, a gente tem como base o platicreia que ele faz no dia do transplante, né? Então, essa é a base, e a gente não lembra mais do que foi do passado, né? Em relação à proticreia, eu tenho, às vezes, uma dúvida em relação a isso mesmo, porque a gente vê que ele é lógico, ele é uma fração, e a gente está numa fase em que a função renal também não é estável. Então, às vezes, a gente vê que a função melhora, a creatinina é que sobe, a proteinúria é que desce, ou vice-versa, né? Então, eu ia chamar a atenção disso, que realmente a gente, no proticreia, a gente tem essa questão da interpretação, que às vezes realmente a fração dá alguma dificuldade realmente de você interpretar isso, né? E às vezes a gente gostaria de ter realmente, era a proteinúria mesmo, a cada dia, que talvez ela inferisse melhor realmente a questão do aumento dessa proteinúria. O outro comentário que eu ia falar para você era aquela coisa que a gente já comentou, e todo mundo acho que já tem esse caso, né? É o paciente que foi tão difícil na recidiva, né?
Ele, no fim das contas, ele melhora, a gente tem casos assim, que inclusive trataram com vocês, outros conosco mesmo, e aí aquela doença some, né? Parece até que ela sumiu realmente, a gente está acompanhando, aí vocês devem ter um acompanhamento muito maior que isso, em número, em tempo, e quer dizer, ele fez aquele quadro difícil no pré-transplante, faz uma recidiva grave no pós-transplante, entra em remissão e depois ele fica ótimo. Quer dizer, eu não consigo nunca entender o que foi que desencadeou essa recidiva e o que a gente fez de tão bom que ele entra em remissão, porque a gente gostaria de fazer isso lá no pré-transplante, né? Quando aquele paciente está difícil, por que a gente não trata com tanto empenho assim, né? Como tratamos a recidiva. Eu acho que isso é uma coisa que sempre me perturba muito, né? A gente olha aquele paciente difícil, nefrótico, você pensa, isso vai evoluir para a classe 5 e a gente talvez não tenha ainda a coragem de fazer uma abordagem como vocês fazem na parte da recidiva da GESF, né? Da síndrome nefrótica. Era esses meus comentários, viu, Lu? Adorei a tua apresentação. Obrigada, senhora. Então, é duro. E a gente, como vai tendo segmento longo, por exemplo, a gente tem, eu me lembro agora de cabeça, 2 casos que foi essa luta, 10 anos depois, do nada, síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica, a Nasarca, síndrome nefrótica clássica, um deles, a gente fez pulso de solumedrol 3 dias, acabou a síndrome nefrótica, evoluiu como um paciente com uma lesão mínima. E outros que tiveram mais algumas. Então, sei lá, o gigante adormecido, né, essa síndrome nefrótica. E, na minha cabeça, eu acho que a gente vai vencendo na insistência, sabe? O Paulo vai mostrar na próxima, a gente faz muitas sessões de plasmaferese, eu acho que a gente vai vencendo na insistência ali, de tirando, mas o que exatamente a gente faz que reverte, eu acho que eu não sei, eu acho que é a insistência mesmo, de tirando fator. Agora, eu acho que tem um detalhe diferente, porque o menino que está lá no tratamento do rim próprio, antes do transplante, que é córtico resistente, ele já está com uma lesão estabelecida e antiga, né? Então, é um pouco mais difícil esperar alguma reviravolta nisso, enquanto que pós-transplante ele recebeu um rim novo ontem. Eu acho que aquela questão, lembra, a gente comentou isso dos anticorpos, né, Andréia? Anticorpo, antinefrina, ou alguma exposição maior de outras substâncias naquela hora, e que você consegue bloquear com uma imunossupressão e uma limpeza aí, né, que faz pela plasma. Um momento muito privilegiado para ser um tratamento mais agressivo, vamos dizer assim, né? Porque é um indivíduo que já está carregando uma nefrótica há alguns anos, né? Eu creio que seja também por aí. Viu? Eu achei muito interessante esse negócio do C4D, porque a pessoa, os nefróticos já têm um C4D, ou seja, já tem alguma coisa de complemento ali, antes de ter a lesão histológica, né? Que é uma coisa diferente que eu vi na literatura, mas a microscopia eletrônica já mostra alguma coisa ali, né, começando, mas não tem aquela lesão ainda clássica do nefrótico, do GESF, que a gente vê antes do transplante. Né? Bem, eu também achei interessante que até, enfim, Paulo, a gente está achando uma utilidade para aquele índice de seletividade que se achava. Para que servir aquele índice que a gente faz aqui? Eu acho que é só você que faz, mas eu te inveja boa, porque eu acho importante. A Lucimere levantou a mão aí. Não, o que eu só ainda falando de nefrectomia, não necessariamente só nesse aspecto, porque uma das opções que eles dão é nefrectomia química, e é uma coisa que a gente estava discutindo, a gente nunca teve um sucesso muito bom com nefrectomia química. Vocês que já tentaram fazer, tiveram sucesso com nefrectomia química? Já pegamos o paciente... Eu acho que a gente não tem aquela coragem para chegar no que eles fazem. Eu não tenho, realmente. Então, a gente começa... porque às vezes acaba fazendo hipercalemia muito importante. Ela sempre bloqueia pela hipercalemia, pela hipotensão, nefrótico, você vai fazer... Isso, congênito não aguenta. Você está com 3, 4 miligramas por quilo de captopril, já... Não, é uma hemorragia digestiva alta, criança que chega no pronto-socorro com hemoglobina baixa, não é bom, não. É uma coisa
cabulosa, né? Uhum. Agora, tem mais alguém aí com a mãozinha levantada? Eu acho que tem umas questões que colocaram no chat aqui, né? Vamos ver o chat, vamos ver o chat. Thaís Cruz, boa noite. Uma questão mais prática, considerando a importância de não postergarmos o TANX no paciente com gesto, levando em consideração a necessidade de estrutura de suporte para lidar com a recidiva. Seria possível traçarmos um fluxo para os serviços que não conseguem fazer esse TX? Termos serviços de referência regionais, acredito que seria muito bom para não postergarmos o transplante. Eu acho que é uma boa coisa, né, a Thaís que falou isso. Agora, nós temos uma nova governança no Sistema Nacional de Transplantes, né? E eu acho que é possível a gente pensar em conversar isso através da BTO. Não sei se a Clotilde está aí, mas através da BTO, isso é uma interlocução possível. Realmente, eu acho apropriado que houvesse, sei lá, uns 4, 5 centros em nível nacional, um em cada região, para os quais esse tipo de tratamento fosse encaminhado, para não ficar... Porque você, se está num centro que não tem o recurso, você fica num beco sem saída. É horroroso fazer um transplante e depois não ter estrutura para dar o segmento do tratamento, se é que vai responder, né? Mas é um transplante que dá prejuízo, né, Paulo? Então, ele não se paga o transplante da síndrome nefrótica. Eu vou mostrar, nós temos uma análise de custo para fazer. Então, esses centros que fizessem esse tratamento... Tinha que ganhar teria que receber proporcionalmente mais quando houvesse a recidiva comprovada, né? Então, é uma conversa de política pública de saúde. E eu queria só lembrar a todos que nós temos poucos testes genéticos no Brasil, e pouca microscopia eletrônica também, que me preocupa bastante, demais, que a microscopia eletrônica ela dá informações importantíssimas, e a gente tem muito pouca microscopia eletrônica. Então, a gente está voando no escuro com uma doença séria, grave, e eu vejo os colegas desesperados num centro de transplante que não tem para onde correr. Eu acho que isso faz sentido, sim, de a gente desenhar um fluxo específico para esse tipo de paciente. Eu tenho o maior apoio. O que mais, hein? Continua lá. Achei muito didática, obrigado, tal. Aula excelente, esse é a Lu, né? Nefrectomia química não funciona, João Milton Penido. Não, quem está falando é a mulher do João Milton Penido, né? A Gorete. Manda um beijo para o João Milton Penido, Gorete. O que mais? Eu acho que acabou, né, o chat aqui. André, quer falar alguma coisa antes que a gente feche a nossa sessão? Vera? Acho que foi ótimo. Parabéns, Luciana. É bem importante para a gente também ter essa possibilidade de fazer a plasmaferese, porque a grande maioria dos nossos pacientes, a recidiva ocorre muito precocemente, né? A gente já identifica no primeiro e no segundo dia, então você podendo já iniciar o tratamento... é interessante, mas é isso, o ideal é a gente ter um marcador. Quem que precisa da plasmaférese? Nem todos vão precisar, né? Alguns vão só com rituximab responderiam. Então, essa é uma grande pergunta. A gente não tem nenhuma experiência com ciclosporina em doses altas, até pelo medo aí da nefrotoxicidade, mas o tratamento com plasmaférese e rituximab, o sucesso tende a 100%, né? Acho que é isso, iniciar precocemente após a identificação, que faz a diferença. Alguém quer fazer uma última intervenção? Se não... Não, só rapidinho, eu estava falando com a Mari, a gente precisa revisar algumas coisas dos nossos mesmo. Antigamente, até por influência, que eu acho que era protocolo francês, e era protocolo que a doutora Regiane trouxe, os pacientes nefróticos faziam ciclosporina endovenosa no início. Mas isso a gente faz muito tempo que a gente já não faz mais. Então, de repente, né, eu acho que a gente tem um compromisso aqui, Mari, de tentar ver, né, isso daí, até porque a gente tem esse contexto clínico que vocês falaram, porque a gente tem alguns pacientes de fora que a gente transplanta, mas a maioria dos nossos pacientes fizeram todo o acompanhamento aqui, desde a síndrome nefrótica, a diálise e o transplante, né? Então, acho que a gente deve isso, né? De
tentar ver um pouquinho, porque uma das coisas que eu tenho dúvida também, aquele que não respondeu ao rituximab quando ele era nefrótico simples, né? Será, como é que vai ser depois? E a minha preocupação não é nem só isso, a gente somar, né, toxicidade de medicação, que não é uma coisa simples, né? Então, eu acho que é interessante a gente tentar ver isso daí também, né? Eu acho que, assim, a doutora Vera fala muito isso, mas, assim, caracterizar bem o quadro é tudo. Porque, por exemplo, a Andrea falou, a recidiva precoce responde de um jeito. A gente pegou um caso que, um mês depois, do nada apareceu, não era uma síndrome nefrótica, era uma glomerulopatia esclarecer. Um mês depois, recidivou. Bom, tratamos como recidiva de GESP, não respondeu. Depois, quando a gente conseguiu fazer o teste genético, era uma CHU atípica, não era uma GESP. Então, na hora de eu comparar tratamento, se aquele que tem uma clínica nefrótica, por exemplo, resposta secundária a corticoide, eu não consigo ter nos meus pacientes, que chega cada um de um canto, não consigo ter essa história, né? O que você está falando, resposta secundária, é o cara Começou que respondeu bem, inicial e depois virou resistente. Resistência acho que você quis dizer resistência secundária. Resistência secundária, secundária, durante a apresentação você falou também. Falou resposta secundária, eu fiquei inquieto aqui. Não, resistência eu só não te parei, porque hoje é o dia das mulheres. Então, eu queria deixar a minha mulher e a todas elas, né, um grande abraço. Mas não é resposta secundária, é resistência secundária. Né? Certo. Então, assim, se a gente não caracterizar e na hora de comparar, quem respondeu, sabe, quem recidivou precoce, quem tinha uma clínica, quem tem tudo semelhante, não adianta eu comparar o cara que chegou 2 meses depois com uma proteinúria com o cara que recidivou com um dia após-transplante, não dá para comparar, né? Eu lembro de um caso no Hospital do Rim, que o Pierre estava visitando a gente aqui em São Paulo, e o menino estava com, acho que 4 meses pós-transplante, e ele tinha tido uma GESP muito grave lá em Cuiabá, e ele foi transferido para cá. Nós temos um transplante com doador falecido, no começo foi um sucesso, e 4 meses depois do transplante aparece uma recidiva. Ele estava lá, voltou com proteinúria maciça e tal. E eu passei com o Pierre lá no Hospital do Rim, ele falou, olha, não adianta tentar com esse tipo de recidiva tão tardia assim, tentar tratamento é fútil. Mas nós somos teimosos, né? E ficamos fazendo plasmaferese nesse menino, ele acabou recebendo umas 70 sessões de plasmaferese, e a doença desligou totalmente, que nem vocês falaram, do nada e do além a doença desligou, ele voltou para Cuiabá, ficou bem. O rim dele durou 17 anos. E quando estava uns 10 anos depois, ela reapareceu, a síndrome nefrótica dele, nós demos corticoide, ele era sensível, nós demos Ritux, ele respondeu, e ele voltou para a diálise agora, depois de uns 17 anos de transplante. Ele já está um adulto lá, está fazendo diálise lá em Cuiabá. Então, é estranho, porque é difícil prever qual vai ser a resposta, né, de cada caso e individualmente. Ainda tem muita luz faltando aí para esse debate, viu? A resposta ainda não sei para quase tudo. A resposta ainda não sei, né? Tá certo, gente. Vamos embora. Vamos descansar, porque já foi grande essa nossa reunião, foi muito legal. Obrigado para todos e todas. E no mês que vem a gente volta com esse mesmo tema, com um pouco de experiência prática do Samaritano e do Hospital das Clínicas. Tá bom, gente? Um beijo para todos, gente. Viu? Tchau. Beleza, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. A Ilka entrou agora. Ilka, nós estamos fechando a reunião. Você está chegando, nós estamos fechando a reunião, Ilka. Cadê a gravação aqui? Ouvir. Gerenciar a gravação. Eu tenho que parar a gravação aqui, senão...